bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da consagração de Arão e os seus filhos. Não é um momento tão esperado. Talvez você tenha a sensação que eles já foram consagrados. Sabe por quê? Porque primeiro Deus deu as ordenanças para Moisés de tudo o que ia acontecer. O tabernáculo, do que ele deveria fazer, as vestes sacerdotais, tudo lá em cima, no Monte Sinai. Naquela ocasião onde ele passou aquele tempo para receber as tábuas da lei. Depois ele desce e ele diz ao povo tudo que eles deveriam trazer e por que eles deveriam trazer todos aqueles donativos, todas aquelas ofertas voluntárias. Depois, a execução das vestes sacerdotais, dos objetos, não é? E agora, enfim, nós vamos ver a prática. Nós vamos ver a consagração e o início do exercício sacerdotal desta família, né, que foi a família de Arão, separadas para exercer. Arão era irmão de Moisés e ele tinha 4 filhos, e esses 4 filhos, né, iriam ficar, na verdade, a serviço do Senhor. Então, eu imagino a alegria de Moisés, porque não era somente ele que estava sendo escolhido, mas o seu irmão, o seu mano, aquele que estava com ele, né? Desde lá de Faraó, junto com ele, nos perrempes, né? Nasquelas todas afrontas que recebeu de Faraó, quem estava com ele? Arão, o seu irmão. Então, eles eram companheiros, né, de ministério, estavam sempre ali os dois juntos, né? Além da ligação física, a ligação de sangue, havia também toda aquela ligação ministerial, toda aquela ligação, né, de propósitos. Então, eu acredito que Moisés estava muito feliz, porque a geração de Arão estava sendo separada para um sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo de unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães asmo. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que fizeste. E fez chegar Arão, seus filhos, os lavou com água, vestiu a Arão a túnica, cingiu com um cinto, pôs sobre ele a sobrepele, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, o cingiu com um cinto, obras de esmeralda, né, a estola sacerdotal, ajustou ela sobre ele, depois colocou o peitoral, sobre o peitoral o Urim e o Tumim, as 2 pedras, né, onde eles lançavam a sorte para saber qual era a vontade de Deus. Ele pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Estiloso ficou o nosso primeiro sacerdote, né, Arão. Então Moisés tomou o óleo de unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia, o suporte, para o consagrar. Depois derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão, ungiu e o consagrou. Então aqui você já tem um vislumbre de uma consagração, como ela é feita, né? Através aqui da consagração de Arão.
Desse mesmo estilo, indo nesse mesmo princípio, nós temos, né, a consagração pastoral, né? Talvez você que frequenta a sua igreja já deve ter visto uma consagração, às vezes diaconal, pastoral, né? A forma que é feita. E a consagração, ela é pública, né? Avisando a congregação de que aquela pessoa está sendo separada para aquele ministério. Grande responsabilidade. Então, né, nós vamos ver que depois derramou o óleo de unção sobre a cabeça de Arão, ungiu e o consagrou. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-os com túnica, cingiu com cinto, atou-lhe as tiara, como o Senhor assim ordenara. Então fez chegar um novilho, oferta pelo pecado, e Arão, os seus filhos, puseram a mão sobre a cabeça do novilho, desculpe, e a oferta do pecado. E aí ele continua, né? E Moisés o imolou, tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre o chifre do altar em redor. Purificou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar, consagrou para fazer expiação nele. Depois tomou a gordura que está sobre as entranhas, o rebenho do fígado, do rins, as gorduras, Moisés a queimou todas elas no altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto a Arão e aos seus filhos, puseram a mão sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e o aspergiu sobre o altar em redor. Partiu também um carneiro, seus pedaços, Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas, as pernas, lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, nós já vimos isso se repetir por várias vezes, como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que lindo a obediência, né? O temor de Moisés, o exemplo que ele nos dá, né? De sermos rendidos à vontade de Deus, obediente à vontade de Deus. E aí nós vamos ver que ele também fez chegar os filhos de Arão, daquele sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar, sobre a mão direita, sobre o polegar direito, aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar e em redor. E aí ele toma a gordura, a cauda, toda a gordura que está nas entranhas, rebento do fígado, ele faz isso com todo o animal que é consagrado, né? Também do cesto dos pães asmo que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreira e pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs na mão de Arão e dos seus filhos e o moveu por oferta movida perante ao Senhor. Depois Moisés tomou das suas vestes Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar, sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração com aroma agradável, queimada ao Senhor, né? Então, são tantos detalhes, né, que Moisés vai fazendo, e eu acredito que Arão e os seus filhos estavam prestando muita atenção, porque a partir de agora, quem faria todo o sacrifício? Arão e os seus filhos, né? Então, Moisés tomou óleo de unção do sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão, sobre as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão, suas vestes, consagrou Arão e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos. E disse Moisés a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da congregação, e ali comereis o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo: Arão e os seus filhos comerão. Mas o que restar da carne e do pão,
queimareis. Também na porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprires o dia da vossa consagração. Porquanto por 7 dias o Senhor o consagrará. Que coisa mais bonita, né? Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação de dia e noite, por 7 dias, e observarei as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés. E aí nós vamos ver que Arão vai oferecer, né, ali o primeiro sacrifício por si e pelo povo, tá no capítulo 9. Ao 8º dia, chamou Moisés e Arão e aos seus filhos e aos anciões de Israel. Então aqui já tinha decorrido o tempo da consagração, onde eles deveriam ficar separados, né? Refletindo ali, recebendo ordenanças de Deus para o exercício daquele ministério. E disse o Senhor a Arão, e disse a Arão, né? Então, no 8º dia, chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e aos anciões de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traga-o perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel, toma um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto. E aí ele fala, um boi, um carneiro por oferta pacífica. Então trouxeram o que Moisés ordenava diante da tenda da congregação. E chegou toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze oferta pelo povo e expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, eu fico imaginando o coração de Arão, né? Nesse momento aqui, a sua primeira vez do exercício sacerdotal. Chegou, pois, Arão ao altar, imolou o bezerro, a oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, ele molhou o dedo no sangue, pôs sobre o chifre, o altar, o resto do sangue e derramou na base do altar. Mas a gordura, os rins, o redenho, ao fígado e a oferta pelo pecado queimou fora do altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne, o couro, queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele aspergiu ao redor do altar, né? E aí nós vamos ver que também entregaram o altar, entregaram o holocausto nos seus pedaços com cabeça e queimou sobre o altar, lavou as entranhas, as pernas e queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, tomando bode, e aí ele vai fazer todo o ritual novamente, né, pelo povo. E olha só o que ele fala. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se com o rosto em terra, né? E prostrou-se sobre o seu rosto. E aí nós vimos todo esse ritual, né? E eles começaram a prática, né, do exercício sacerdotal. E o capítulo 10 traz um episódio muito triste de 2 filhos de Arão. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor.
o que lhes não ordenar. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade daqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai e tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, os dois que sobraram: não desgrenheis o cabelo, nem rasgai as vossas vestes, para que não morras, nem venha grande ira sobre toda a congregação. O que era esse desgrenhar o cabelo? O que era esse rasgar as vestes? Era, na verdade, uma demonstração de tristeza, uma demonstração de pesar, que fazia parte do ritual de luto daquela época, né? Então eles bagunçavam, desgrenhavam o cabelo, bagunçavam o cabelo todo, né? Como aquele desespero, né? Pela perda, pela morte, rasgavam as vestes, vestiam roupas de saco e ficavam enlutados, né? Ali declarando luto sobre o seu morto. Então Moisés disse a Arão e aos seus dois filhos que ficaram, né, que eles não poderiam ter essa demonstração, eles não deveriam fazer isso, né? Eleazar e Itamar, que eram os dois filhos que sobraram de Arão, agora eram 3 na família sacerdotal. Eles não poderiam fazer isso para não suscitar a ira do Senhor. É como se eles questionassem, é como se eles reclamassem, é como se eles emitissem uma revolta por aquilo que tinha acontecido. E aí ele fala aqui, para que não venha a ira sobre a congregação, mas vossos filhos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Então os outros, né, a família mais distante, né, a parentela, o povo poderiam lamentar, chorar aquilo que tinha acontecido. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor dada a Moisés, né? Então eu acredito que um grande temor, né? O temor é aquela ardente desejo de obediência, porque eles sabiam a consequência que viriam se eles não cumprissem aquilo que Deus tinha determinado, né? Ônus e bônus, né? Todo ministério, ele requer obediência, ele requer coração contrito e quebrantado, ele requer uma constante, né? Um constante derramar-se diante de Deus, porque é Deus que tem que direcionar o nosso chamado. E aí falou também o Senhor a Arão dizendo: vinho, bebida forte, tu e os teus filhos não beberão quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. É estatuto perpétuo e será isso para a vossa geração, né? Então eles podiam sim tomar o vinho, né, que era o costume da época, as bebidas fortes, mas quando eles estivessem para entrar na tenda da congregação, eles não deveriam fazer isso. Claro, nós sabemos que a bebida forte, o vinho, ele tira a pessoa, né, do seu raciocínio, né? Ele muda o comportamento da pessoa, ele traz muitas vezes um alvoroço, né? Tira um pouco da sanidade e eles deveriam ter toda a concentração possível para se lembrar de todos os detalhes que Deus tinha determinado. Então, Deus traz esses
ordenamentos também, né, para eles após esse advento de Nadab e Abiú, que morreram perante o Senhor. E aí nós vamos ver que são dados, né, as porções, aquele também vai determinar as porções que serão dadas, né, ao sacerdote, comê-lo-eis no lugar santo, porque isto é a tua porção, é a porção dos teus filhos, está lá no versículo 13, né? Deus já tinha ordenado isso anteriormente e agora nós estamos vendo na prática tudo acontecer. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos diante do Teu altar. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes aos Teus mandamentos e sempre estarmos com os nossos olhos postos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.